Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Pais Assertivos. Para nós é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande, na verdade, é uma realização. Nós estamos aqui dando start a esse projeto. Então, eu estou aqui com vocês, Cristine, para quem não me conhece, eu sou Cristine Reis, e tem aqui comigo a minha amiga, parceira maravilhosa, Tel Corso. Então, eu vou deixar a Tel se apresentar um pouquinho para vocês e depois eu me apresento mais um pouquinho e a gente dá continuidade. Então, meu nome é Theo Corso, faço parte junto com a minha amiga e parceira Cristine Reis, desse projeto tão lindo que nasceu no nosso coração de uma forma tão intensa e de uma forma tão alegre e feliz. Nós estamos muito satisfeitas de estarmos juntas e trazendo para vocês os programas Pais Assertivos. Sim, e qual é a sua especialidade, Tel? Então, meu nome é Theo Corso, sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano e trabalho com crianças, adolescentes, pais, sou mentora de adolescentes, mentora de pais, enfim, é muita inteligência emocional. Além disso, analista comportamental e comportamento humano, né? Sim, sim. E para vocês que também não me conhecem, né? Eu sou Cristine Reis, como já disse para vocês, né? Eu sou psicóloga, terapeuta sistêmica familiar, mentora de casais e de famílias, e somos, né? Temos uma paixão em comum aí, nós duas, que é a paixão por família, e juntos nós desenvolvemos esse trabalho aí que é Pais Assertivos. E o que é Pais Assertivos, Theo? Vamos contar para eles? Vamos sim. Os Pais Assertivos é um programa que nós sentamos juntas e criamos para ajudar aos pais a realmente, de uma forma leve e assertiva, a treinar os seus filhos a serem adultos maduros, a serem adultos que se insiram na sociedade de uma forma assertiva, que seja um bom pai, um bom profissional, um bom amigo, um bom filho, enfim, voltado para essas pessoas de forma segura e madura. Sim, e assertivos, né? Então, não necessariamente quer dizer que seremos pais que só acertam. Sim, sim, É sim. importante eles entenderem como foi que nós chegamos a esse nome, a escolha desse nome. É, porque assim, quando a gente ouve essa palavra assertiva, a gente acredita, nós acreditamos que aquela pessoa assertiva, ela só faz coisas certas. E às vezes não. Às vezes nós erramos e muitas vezes nós erramos. A diferença é que quando nós erramos, nós corrigimos rápido. Sim, porque o conhecimento faz isso. O conhecimento liberta. Exatamente. Né? E como nós temos essa paixão em comum, né, Theo? Sim, Amamos família, vamos tudo que envolve família. Temos também as nossas histórias, sim, que diz muitas. muito, né, sobre o porquê amamos tanto família e porquê entendemos que é tão importante, né, esse trabalho com pais. E o Pais Assertivos nada mais é do que um treinamento para pais. Exatamente. Porque a nossa visão dentro do Pais Assertivos, a gente trabalha não é com a educação de filhos, né, Tel? Exatamente. É um treinamento para que o seu filho consiga, de uma forma assertiva, conduzir as frustrações e as dificuldades que todos nós temos na vida, né? Os Sim. desafios. E é porque nós acreditamos que vocês, pais, são treinadores na vida dos seus filhos. Sim, sim. E se nós, como pais, não treinarmos nossos filhos, alguém vai treinar. Então, é essa escolha que a gente está convidando a você a se fazer. A se convidar a ser o treinador do seu filho. Porque se você não for, alguém ocupará esse lugar. Sim. E para essa estreia, né, do programa, nós preparamos qual tema, Théo? Hierarquia familiar. E eu sei que às vezes parece um tema meio autoritário, mas na Sim. verdade é um tema autoritativo. E qual é a diferença de autoritário para autoritativo? Autoritário é quando é de cima para baixo, quando a gente impõe. E autoritativo é quando a gente entende a importância de realmente colocar cada indivíduo no seu lugar e de uma forma tranquila, leve, a condução dessa família é realizada. Com o pai na posição dele, a mãe na posição dela, enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso. Sim, é porque na verdade, né, hierarquia, quando a gente fala da palavra hierarquia, alguns acabam tendo ali um sentimento, como você disse, de algo ruim, né? Sim, De um sentimento ruim. E na verdade a hierarquia, ela é boa.
E para que ela funciona, né? O que é a hierarquia, na verdade? Ela serve para organizar uma estrutura e dar autoridade, não é poder, dar autoridade a quem tem autoridade. Sim. E todas as estruturas, né, Theo, ela tem uma hierarquia. A Sim. gente encontra hierarquia numa empresa, Numa escola, numa igreja, numa grande organização ou pequena uma organização. ONG, em qualquer lugar é necessário a hierarquia. Porque se não houver hierarquia, são todos Estão no mesmo nível. no mesmo nível. E aí todo mundo manda, ninguém manda, não existe dono de demanda, não existe responsabilidade E aí causa uma discórdia, né? e as coisas não funcionam. A gente não alcança resultado. Uma desorganização. Exatamente. Então a hierarquia ela é necessária e ela é positiva. E dentro de uma família, como todas as outras estruturas que nós já citamos, a família não é diferente. A família precisa de uma hierarquia. E é sobre isso que nós nos propomos a falar um pouquinho para vocês hoje. E você trouxe aí, Cris, eu me lembrei. Na verdade, a família é a primeira hierarquia que nós temos que estar inseridos para aprendermos com a nossa família sobre hierarquia. E esse é um tópico muito importante e faz parte tem muito dele no nosso treinamento também, por conta disso, da importância da pessoa entender o seu papel, o seu lugar e o que nós esperamos daquela pessoa e de nós mesmos. Exatamente. Dentro daquela comunidade chamada família. Sim. E como a hierarquia ela serve para organizar e dar autoridade a quem tem autoridade, quem é que tem autoridade dentro de uma família? O pai e a mãe. Quem são a autoridade? São o pai e a mãe. E os dois juntos, né? E aí eu gosto sempre de trazer um exemplo que é associando, né, a uma empresa. Sim. Os pais, na verdade, eles funcionam como dois sócios dentro de uma instituição, de uma empresa. Onde cada um, por exemplo, vamos dar o exemplo, um sócio, ele é mais ligado à network, à comunicação, né? Mais extrovertido, a ideias, sai, faz conexões, relacionamento. O outro já é mais burocrático, já é mais analítico, já cuida da administração financeira. Sim. Né? E os dois, o quê? Juntos. Se complementam. E assim conseguem ter um sucesso, um resultado positivo dentro daquela instituição. E os pais, é exatamente essa dinâmica. Cada um tem um papel. O pai tem um papel na vida dos filhos, a mãe tem outro papel na vida dos filhos, onde os dois se complementam para gerar um grande resultado na vida dos filhos. É interessante isso que a Cris está trazendo, que assim, muitas vezes nós como pais, nós entendemos que muitas vezes nós acreditamos que nós não complementamos. E às vezes a gente entra num conflito de uma concorrência entre o pai e a mãe. Então, o pai ou a mãe se coloca naquele papel de bonzinho e o outro se coloca naquele papel de mauzinho. E tem famílias que funcionam exatamente assim, só que isso é muito ruim, porque, na verdade, o que faz com que cada um tenha seu desempenho não é o papel de bonzinho ou de mauzinho, e sim a habilidade que cada um tem para exercer uma função. E a responsabilidade. Exatamente. Pai é pai. Mãe é mãe. Até esses lugares não podem estar trocados. Exatamente. E quando você fala de hierarquia, é a primeira coisa, né, Theo, que nós, nos nossos atendimentos com pais, com famílias, é a primeira coisa que nós observamos. Sim. É como está a hierarquia dessa família. E isso é tão claro que às vezes a família chega para que a gente faça um diagnóstico e veja realmente se o caso daquela família é um caso que nós podemos assumir, se realmente aquela família tem condições de estar no nosso programa e se nós podemos ajudá-la realmente, que sempre o diagnóstico é feito. E a primeira conversa que nós temos com esse casal, a gente já nota uma desorganização nessa hierarquia. Sim, e muitas das vezes, né, porque se existe uma desorganização na hierarquia, existe uma disfuncionalidade desses pais. E desta família como um todo. Porque o que acontece? Voltando para o exemplo que a Cris falou sobre empresa, quando uma pessoa que é liderada está
pegando o lugar do líder, fica muito pesado para o liderado, porque o liderado às vezes não tem habilidade e responsabilidade para estar naquele lugar. Assim como o líder. Às vezes, quando o líder está sentado na cadeira do liderado, às vezes ele não tem habilidade para tocar aquela função mais rotineira. E aí o que acontece? Ele se desmotiva e também isso atrapalha o líder sentando numa função que não é dele. E é exatamente sobre isso que a gente comenta e conversa e treina aos pais quando estamos aplicando o treinamento, né? Sim. Então, assim, dentro do entendimento, né, Théo, que nós temos que o papel do pai é um, o papel da mãe é outro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu costumo dizer, tarefas são delegáveis. Papéis não. Não. Então, você pode até delegar para sua secretária, para sua babá, para avó, para irmã, para o tio, né? Para a escola, às Sim. vezes algumas tarefas, mas o papel de pai e mãe não é possível ser delegado. E nós temos visto, né, Théo? E a gente fala isso com muito amor no coração. A gente não fala com acusação, Sim. nem com julgamento. Sim. Porque a gente entende, nós somos mães também. Esquecemos de falar sobre isso, né? Eu sou mãe do Matheus, que tem 20 anos, do Pedro, que vai fazer 15 anos agora em outubro, e a Théo também tem. Eu sou mãe da Vitória Priscila, da Pri, que tem 25, e do Arthur, que tem 21. Então, nós já caminhamos algumas fases aí, já atravessamos algumas fases. E, como mães, às vezes, nós também escapulimos desse papel. E, às vezes, de uma forma ou de outra, a gente precisa observar a nossa família e entender que, às vezes, esses papéis estão meio trocados. E olhar e tentar ajustar esses papéis. A gente começou falando sobre o casal, o pai e a mãe, que o pai tem uma função e a mãe tem outra função, que o pai tem um lugar e a mãe tem outro lugar. Isso a gente está falando do casal que estaria no início... Líderes dessa hierarquia. Mas, abaixo deles, existem outros personagens. Até o cachorro entra nisso, viu, gente? Existem outros personagens, que são os filhos. Então, os filhos, muitas vezes, eles, por um motivo ou por outro, e geralmente é pelo motivo da mãe não está se responsabilizando pelo lugar dela, ou pelo pai não está se responsabilizando pelo lugar dele, esse lugar fica vazio, e o que acontece, Cris? E aí vem a disfuncionalidade, né? Vem os filhos sobrecarregados e adoecidos emocionalmente. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho nisso que você tocou, Théo, vamos falar um pouquinho de qual seria o papel do pai e o papel da mãe? Perfeito. Vamos sim. Para ficar um pouquinho mais claro para eles? Vamos sim. A gente entende que o pai, ele tem muito essa questão da força, da coragem, de trazer a provisão, né, de lançar os seus filhos. Geralmente o pai, ele tem mais coragem de lançar o filho no novo desafio. De cortar a linha, de cortar o vínculo e falar, vai lá resolver. Mas a mãe, ela também tem um papel fundamental. Sim. Né? No desenvolvimento dos filhos, que é aquele papel mais afetivo, mais acolhedor. Sim. A mãe tem uma percepção desenvolvida, diferente que o do pai. Aguçada. Ela consegue entender os momentos onde aquela pessoa ou aquele filho está atravessando alguma demanda mais emocional, alguma demanda que precisa de mais cuidado. Sim. E isso, gente, talvez você já tenha ouvido falar em perfis comportamentais. Independente do perfil comportamental deste pai e desta mãe, porque você pode falar assim, mas o meu perfil é mais emotivo, eu sou mais voltado para pessoas e por causa disso eu como pai não consigo me posicionar. Não, isso não tem nada a ver com o perfil. O perfil comportamental, ele traz muitas coisas, mas independente do perfil comportamental que você se encontra como pai ou como mãe, você tem condição de desenvolver o seu papel, que é o papel como pai de ser o provedor, de ser aquela pessoa que realmente orienta. A mãe também orienta, mas de outra forma, né, Cris? Sim. A mãe, ela tem aquele poder, assim, de percepção, de muitas das vezes não é uma regra, né? Existem
casais, né? Pais que funcionam um pouquinho diferente. Mas, de uma forma geral, são as mulheres que acabam tendo uma percepção mais aguçada de perceber quando o filho não tá bem, quando o filho tá alterado, né? Se são filhos criança, por que que fulano tá tão alterado? Por que que fulano tá tão nervoso? Por que que tá chorando? Sim, por que tá fazendo tanta birra, Uhum. né? Por que mordeu na escola se não tá na fase de Sim. morder? Ou por que que desacatou algum coleguinha ou uma professora? Sim, e se os filhos já são adolescentes, né, jovens, como Sim. é a fase que nós vivenciamos, por que que fulano tá tão quieto? Por que que fulano tá tão introspectivo? Por que tá tão calado? Por que tá tão preso dentro do quarto? E às vezes a gente leva para aquele lugar de, é a fase do meu filho. E às vezes não é a fase do seu filho. Claro que existem fases no desenvolvimento da Sim, pessoa. Lógico que existem fases, mas tem fases que mesmo existindo a fase de estar mais introspectivo, mas mesmo sendo nesta fase, a pessoa está mais ainda. Então significa que tem alguma coisa acontecendo ali, aonde quem acaba percebendo mais, percebendo que tem alguma coisinha fora do lugar, é a mãe. sim. E nós, como pais, precisamos entender que nós precisamos estar inseridos na vida dos nossos filhos em todas as fases. Sim, em todas, desde bebezinho. E pode ser que quando tá em bebezinho, o pai fala assim: eu não tenho muita função, porque é a mãe que amamenta, é a mãe que dá banho, é a mãe que troca, é a mãe que cuida. Sim, a mãe tem um papel importante nessa fase de cuidado, mas o pai tem um papel importantíssimo de presença. Muitas das vezes até de trazer o equilíbrio nesse laço entre mãe e filho bebê. Sim, sim, O pai, ele tem esse papel fundamental. sim. E mães, né? Aí vai um recado com muito carinho para vocês, mães de bebês. Deixem seus filhos participar da vida, ou deixem seus pais participarem da vida dos seus filhos. Né? Aquela coisa de que ele não sabe trocar fralda, como a Theo falou, né? Ele não sabe fazer isso. Gente, tem um ditado antigo, acho que a minha avó falava, que pé de galinha não mata pinto. É. Você já ouviu isso, Theo? E de verdade, né? Nós, como mulheres, somos mais protetoras. A gente acha que eles não vão saber cuidar, mas acredite, ele sabe cuidar. Só que sabe como que ele vai cuidar? Como pai. Não como mãe. Sim, né? Trazendo uma linguagem de amor diferente da sua. Uma linguagem de amor bem característica de pai. E Trazendo uma precisa. força, trazendo uma segurança, trazendo um impulsionamento. E você pode estar pensando aí, mas o meu filho é uma menina. Como que eu vou permitir que o pai traga essa força, essa questão mais masculina? Olha só, a menina, o pai, tem uma importância muito singular na vida da sua filha mulher. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que o filho homem que se beneficia da presença do pai. E isso não é verdade. Na verdade, qualquer filho, seja ele menino ou menina, se beneficia dessa presença paterna. E eu sei que muitas vezes nós temos filhos e às vezes o casamento não fica para sempre. E você pode estar pensando, como que eu vou exigir a presença masculina se o meu companheiro, o meu parceiro, hoje não está presente na nossa casa? Se o pai dos meus filhos, né? Se o pai dos meus filhos não está presente. E eu sei que isso é uma dúvida que pode estar pairando na cabeça de vocês. Como resolver isso? Acredite, não deixe, não estimule essa distância. Estimule sim a presença. Não precisa ser dentro da sua casa. Não precisa ultrapassar limites. Mas sim, é importante que esses filhos convivam com esse pai, mesmo sendo menina, mesmo sendo menino, que eles convivam com essa presença masculina. Você não precisa mais conviver com o seu parceiro, porque não é mais seu parceiro. Sim. Mas os seus filhos é um vínculo eterno. Eles precisam, sim,
continuar convivendo com o pai e com a mãe. Numa dinâmica diferente. Sim. Né? Quando os pais vivem juntos, agora quando os pais são separados, a dinâmica é diferente. Porém, a presença, ela se faz necessária da mesma forma. E a hierarquia continua existindo, né, Cris? Independente, porque às vezes o que que acontece? Quando os pais são separados, a mãe acredita que ele não está presente, então ele não precisa entender da nota vermelha no boletim. Ou ele não tem o direito de opinar em nada. Nada. Sou eu que crio. Né? E na verdade isso não faz bem para o seu filho, isso faz muito mal e faz mal para você também, porque quando nós assumimos um lugar que não é nosso, que é, de repente estou falando da mulher aqui, mas pode ser o homem também. Quando eu, pai, estou assumindo o lugar da mãe, fica muito pesado para mim. Sobrecarrega emocionalmente. E todas as vezes que a gente assume um lugar que não é nosso, existe um gasto de energia excessivo. Sim. Porque você foi preparado para ser pai, ou você foi preparado para ser mãe. Isso de forma natural, isso de forma instintiva. Sim. A gente observa isso até no reino animal, né, Théo? Sim, sim. A minha cachorrinha, minha cadelinha, teve 2 filhotes, que um, inclusive, foi para a Cris, né? Sim. Passou a fazer parte da família da Cris. E aí, percebíamos muito forte, eu falei isso para Cris algumas vezes, Cris, é impressionante, que até no reino animal isso é forte. Como o comportamento do pai que convive com a gente, né? O cãozinho é nosso também. Então, como que o comportamento do cão é de proteção e da mãe é de cuidado. Impressionante isso. Sim. Então, se até no reino animal funciona assim, é porque o desenho tem que ser esse, né? Exatamente. Então, se você, pai, já de forma instintiva, já foi preparado para ser pai, e acredite, você foi. Talvez você não tenha acessado ainda essas habilidades dentro de você. E se você, mãe, foi preparado para ser mãe, flui de forma natural. Você só precisa olhar para dentro de você um pouquinho e encontrar todas essas características, habilidades e bagagens que você carrega para isso. Agora, se você tenta inverter esses papéis, já se torna pesado, porque naturalmente você não foi treinado para isso. Sim, e às vezes, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente escutou muito de seja forte, você não precisa de um homem na sua vida para você ser uma boa mãe, para você ter filhos. É verdade, você não precisa no sentido de talvez você consiga até criar um filho sozinha, mas talvez os seus filhos não sejam treinados de uma forma assertiva, porque tem algo faltando aí, porque pai não pode ser mãe e mãe não pode ser pai. Sim, e mais do que isso, uma vez você não treine de forma assertiva e você se sobrecarregue. Sim. Você adoeça emocionalmente. Hoje nós vemos pais adoecidos exatamente por tentarem suprir uma presença do outro, né? E a gente entende que existem situações, existem vivências, existem momentos que muitas das vezes nós precisamos sim, por uma sobrevivência daquela estrutura, a ocupar um lugar que não é nosso. Naquele momento. Mas isso precisa ser de forma intencional, o que geralmente não acontece. Sim. Nós nos submetemos a esses lugares de forma inconsciente, e como é inconsciente, você permanece naquele lugar. E aí é onde, quando você ocupa um lugar que não é seu durante muito tempo, existe um gasto excessivo de energia. E esse gasto excessivo de energia, por muito tempo, te submete ao quê? Ao estresse. Sim, ao cansaço. Então você acaba, até aquilo que você foi feita para fazer, que você tem habilidades para fazer, você está tão cansada, tão desgastada, que você acaba não comprometendo até o que você tem habilidade para fazer. Sim, porque está sobrecarregado. O seu desempenho fica... E aí, muitas das vezes, o estresse excessivo, durante muito tempo, a gente encontra muitos pais adoecidos emocionalmente. Sim. Pais que estão cansados, pais que estão depressivos, que estão com ansiedade, porque tá tendo que doar deixar, tanto, que estão, eu costumo dizer que estão na reserva, esse carro tá quase parando, tá quase pifando. Porque você gasta tanta energia, como a Cris trouxe, tanto combustível é gasto,
que você não tem como nem se calibrar de novo, se reabastecer de novo. Tem pessoas até que tentam se reabastecer, mas às vezes a frequência é tão grande para se reabastecer que às vezes realmente você não tem energia nem para ir para o posto, para colocar gasolina. E aí não dá conta, né? É. E nós falamos que tudo isso acontece, gente, com a melhor das intenções. Sim. Nenhum de nós pais, é claro que existem as raríssimas exceções, mas são exceções Sim. mesmo, porque de forma natural não existe pai e mãe, a Bíblia até fala sobre isso, né? Sim. Pode uma mãe abandonar o seu filho? A Bíblia fala sobre isso. Então, de forma natural, sem nenhuma psicopatia, sem nenhum transtorno, um pai e uma mãe não vai errar com seu filho de forma intencional. Sim. Aliás, ninguém erra com ninguém de forma intencional, especialmente pais. Exatamente. Sempre existe a melhor motivação por trás, que é o quê? O melhor para o seu filho. Sim. O que acontece é que nós, muitas das vezes, por não termos conhecimento, nós erramos tentando acertar. Sim. E aí é para isso, né, que existe aí a proposta do nosso treinamento, que é o Pais Assertivos, exatamente para te ajudar a identificar dentro da hierarquia familiar qual é o papel que você, pai, está ocupando, qual é o papel que você, mãe, está ocupando e qual é o papel que os seus filhos ocupam. Sim. Porque aí vem o que até eu começou a falar, que é o quê? Muitas das vezes os filhos ocuparem um lugar que não é deles. Como assim, Cristine? Né, Théo? Isso acontece muito. É ocupar emocionalmente. Sim. E aí eu vou de novo ao exemplo, né, de uma empresa. Quantas vezes vocês já viram que dentro de um setor, numa empresa, por exemplo, existe um chefe nomeado? Ele tem o título Sim. de ser o chefe daquela seção. Sim. Mas que você observa quando você chega para dar um treinamento, quando você chega para poder dar um feedback, você observa claramente Na que prática. emocionalmente quem é o líder daquele setor não é o chefe que tem um líder, que tem Que o o título. título, mas sim muitas das vezes um dos colaboradores. É que às vezes os colaboradores estão na mesma linha de hierarquia, mas que um deles acaba ocupando aquele lugar de chefe. Emocionalmente. Sim. É a mesma coisa que acontece dentro de uma estrutura familiar. Muitas das vezes você é pai, mas emocionalmente você não ocupa esse lugar. Você não é o líder. Exatamente. Talvez você seja a mãe como título, mas quem está ocupando esse lugar é a babá. Sim. Quem está ocupando esse lugar é a avó, Sim. né? E o que acontece? Às vezes é tão trocado isso, gente, isso é tão sério, que às vezes uma irmã tá ocupando o lugar da mãe, um filho tá ocupando o lugar do pai, e os pais estão ocupando o lugar dos filhos, e vira uma bagunça, e essa bagunça toda acaba adoecendo essa família. Exatamente. Então, muitas das vezes a gente vê filhos com sintomas, que a gente chama, Sim. que isso aqui é uma rebeldia, que é um filho alterado, é um bebê que vive mordendo. A gente sabe que existe, né, a fase oral Sim. que faz parte disso, mas Sim. com o exagero a gente sabe que não é normal. Sim. Então, existem vários sintomas que podem estar aparecendo na vida dos seus filhos que revelam o quê? Muitas das vezes, a inversão de papéis. Sim. Porque muitas das vezes, talvez você, casal, não esteja bem. E aí você pensa, ele não sabe que a gente não tá bem. Será? Será que ele não sabe? Os nossos filhos percebem absolutamente tudo do relacionamento. Tanto nosso, entre pai e mãe, quanto nosso enquanto família. E eles sentem e eles acabam apresentando, sim, vários sintomas. Então, quando os pais chegam para nós e falam assim, nós nos procuramos porque nosso filho está muito rebelde, o nosso filho está perdendo de ano, o nosso filho está muito dentro do quarto, está jogando demais, só quer saber de telas. E são todas várias dores que os pais trazem e que nós conseguimos já começar a perceber que nós podemos ajudar e começando e partindo desse pequeno gostinho que a gente deixou aqui para vocês, que chama hierarquia familiar. Sim. E aí eu quero só deixar uma dica para você. Talvez o seu filho esteja apresentando um sintoma, só querendo chamar a sua atenção para manter o seu casamento, para manter a estrutura familiar, para unir vocês em prol dele, para cuidar dele. Porque a criança ela entra nesse lugar para poder Sim. segurar o casamento dos pais. Sim. E aí, a gente precisa finalizar, que estamos chegando no final, né, Sim, Théo? A gente sim. fica querendo ficar mais um pouquinho, mas para finalizar o nosso Episódio de hoje. nosso episódio de hoje, exatamente, você esteja aí atento aos próximos episódios, a gente quer deixar com vocês as nossas redes sociais. Sim. Primeiro eu vou deixar com vocês as redes sociais dos Pais Assertivos, que é
pais, P-A-I-S, pais.assertivos. Lembrando que assertivos tem 2 S's, assertivos, é a rede dos pais assertivos, e a minha pessoal é @corso, C-O-R-S-O, corsotel, T-H-E-O, @corsotel, e o WhatsApp é 61991972778. Sim, a Tel já passou aí a rede social dos pais assertivos, então vamos à minha rede pessoal, que é Cristine com I B Reis, é o meu Instagram. O meu WhatsApp é 61 99651 4321. Então você, pai, que está aí, você, mãe, que está nos assistindo, nós temos várias possibilidades para você. Nós trabalhamos com mentoria de pais individual, trabalhando com mentoria de pais em grupo, e nós temos vários outros serviços e acompanhamento para poder estar te ajudando. Esperamos vocês lá nas nossas redes, e qualquer dúvida nos chama que nós iremos responder você. Sim, um grande beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau.